Olá, estudante! Como você está? Eu sou a professora Adelina Azevedo e a aula de hoje é sobre propriedades coligativas. É um conteúdo voltado para o aluno do segundo ano do ensino médio. Bem, no estudo das propriedades coligativas, pretende-se que você aprenda a identificar os fenômenos de volatilidade e pressão de vapor, que você aprenda a reconhecer processos, que você aprenda a reconhecer processos que alteram os valores de temperatura de ebulição e de congelamento das substâncias líquidas. Bem, o que são propriedades coligativas ou efeitos coligativos? Todas as substâncias, elas possuem um grupo de propriedades que as caracterizam. Ponto de fusão, ponto de ebulição, temperatura na qual elas congelam, solubilidade. Essas propriedades, elas são alteradas à medida que é adicionado a elas um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Um soluto que não evapora. Então, quais são os efeitos coligativos e propriedades coligativas que nós vamos falar sobre eles? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmóticas. Isso são efeitos, alterações que ocorrem com um solvente devido ao acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente. E de que depende esses efeitos coligativos? Eles vão depender da temperatura e das interações intermoleculares que existem entre as partículas desses solventes e desses solutos. Vamos lá. Um dos primeiros efeitos coligativos é a tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor de um solvente. E quando que isso ocorre? E o que é pressão de vapor? Bem, a gente tem ali um copo de água que, se ficar aberto por um tempo indeterminado aí, essa água vai evaporar. O volume dessa água no copo vai diminuir, porque algumas partículas vão passar para o estado gasoso e vão abandonar o líquido. Agora, quando você tem um líquido num espaço fechado, tá? Vai acontecer com o passar do tempo também esse desprendimento dessas partículas. Algumas partículas vão passar para o estado gasoso e preencher todo esse espaço aqui. Até chegar um momento que, para cada partícula que passa para o estado gasoso, outra partícula vai passar para o estado líquido. Nesse momento, a gente fala que o sistema está em equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Está tendo movimentação das partículas. No entanto, aparentemente, o sistema tem equilíbrio, porque para cada partícula que passa para o estado gasoso, outra passa para o estado líquido. Essas partículas no estado gasoso, elas vão exercer uma pressão sobre esse líquido. A isso nós chamamos de pressão máxima de vapor de um líquido. E aí, inicialmente, aquele líquido que evapora, bom, retomando aqui, né? Então, pressão máxima de vapor é a pressão que os vapores de um líquido exercem sobre a sua superfície, quando estão em equilíbrio dinâmico. E o que acontece
com esses vapores quando são adicionados a eles solutos? E de que depende essa pressão de vapor? O que influencia nesses valores de pressão de vapor? Substâncias diferentes possuem vapores, pressão de vapor diferente, porque a interação que existe entre as moléculas delas também é diferente. Por exemplo, a interação que ocorre entre as moléculas de éter é diferente do tipo de interação que ocorre entre as moléculas de água. Para quem está lembrando das interações intermoleculares, vai lembrar que aqui é o tipo de ligação, a gente chama, o tipo de força que existe entre as moléculas de água é a ligação do tipo de hidrogênio, que é um tipo de força mais forte. Por outro lado, nas moléculas do éter, a gente tem o dipolo-dipolo. Então, são interações diferentes, o que mostra que eu tenho água e éter. Ambos estão a uma mesma temperatura. No entanto, aqui tem muito mais vapor do que aqui. Isso implica que esse líquido, ele é mais volátil. Portanto, por que o éter é mais volátil? Por que o éter tem maior pressão de vapor a uma mesma temperatura? Porque ele é uma substância mais volátil. Isso nos leva a dizer que substâncias mais voláteis possuem maior pressão de vapor. Qual outro fator que interfere na pressão de vapor, que influencia? A temperatura. Mesmo líquido, temperaturas diferentes, aqui tem mais partículas no estado gasoso do que aqui. Portanto, a pressão aqui vai ser maior. De novo, eu volto no conceito de interação molecular. Se tem mais energia, as moléculas vão estar em maior movimento. Se elas estão em maior movimento, elas vão se desprender com mais facilidade e ter mais molécula no estado gasoso. Então, como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, um aumento da temperatura vai favorecer a sua formação, aumentando assim a sua pressão máxima de vapores. E aí eu vou voltar no efeito tonoscopia, ou propriedade de tonoscopia. Quando eu tenho um líquido, e é adicionado a ele, quando eu tenho um líquido e eu adiciono a esse líquido um soluto não volátil, as moléculas desse soluto vão dificultar a passagem das moléculas do solvente para o estado gasoso. Isso vai diminuir o quê? A pressão de vapor desse solvente. Isso nós chamamos de efeito tonoscópico ou tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente devido ao acréscimo de um soluto não volátil. Bem, a tonoscopia, ela tem um outro efeito. O abaixamento da pressão de vapor, ele causa um outro efeito, que é o efeito ebulioscópico ou ebulioscopia. O que é ebulioscopia? Veja bem, aqui eu tenho água e aqui eu tenho uma solução de água com glicose. O que aconteceu com a temperatura de ebulição, a partir do momento que foi acrescentado a esse solvente água, a substância glicose? Olha aqui nós temos a temperatura da água, temperatura de ebulição da água, temperatura na qual ela começa a ferver. Ao ser adicionado glicose a esse solvente, ele vai diminuir a sua pressão de vapor. Ao diminuir a sua pressão de vapor, ele vai o quê? Aumentar a temperatura de ebulição. Isso nós chamamos de efeito ebulioscópico ou ebulioscopia. Então,
Ebulioscopia é a elevação da temperatura de ebulição de uma solução causada pela presença de um soluto não volátil. Agora, qual outro efeito também é coligativo? É o que nós chamamos de crioscopia. Para a gente entender esse efeito, vamos prestar atenção nesse desenho. Água, temperatura de congelamento, tá aqui. Quando adicionou a ela partículas de glicose, o soluto não volátil glicose, passou-se a ter uma solução. E aí vai ocorrer um abaixamento na pressão de vapor e a temperatura de congelamento dessa substância, desse material, também vai abaixar. Isso a gente chama de efeito crioscópico ou crioscopia. Portanto, crioscopia é o efeito da diminuição da temperatura de congelamento de uma solução provocada pela adição de soluto não volátil. O outro exemplo, a outra propriedade coligativa, que é a pressão osmótica, ela está relacionada com a osmose. Vamos prestar atenção no desenho. Aqui eu tenho uma solução diluída. O que é uma solução diluída? Uma solução que tem uma quantidade de soluto, de partículas de soluto, bem menor do que a solução concentrada. Se esses dois sistemas estiverem ligados por uma membrana semipermeável, a membrana semipermeável é a membrana que permite somente a passagem do solvente e não do soluto. Com o passar do tempo, essas duas soluções, essa vai aumentar de volume, porque ela vai receber mais solvente. E essa vai diminuir de volume até elas atingirem o equilíbrio. Isso a gente chama de osmose. Agora, se for aplicado uma pressão sobre a solução mais concentrada, ela vai impedir que ocorra o fenômeno da osmose. Isso nós chamamos de pressão osmótica, que é uma propriedade externa, que é uma propriedade externa que deve ser aplicada a uma solução para evitar o quê? A sua diluição. Então, recapitulando. Aqui a gente tem a osmose. Fluxo do solvente do meio mais diluído para o mais concentrado. Vocês estudam muito isso em biologia. Para impedir que esse fenômeno da osmose ocorra, é necessário que seja aplicado uma pressão externa no sistema. Essa pressão a gente chama de pressão osmótica, que é uma propriedade coligativa. Aí aqui tem mais uma ilustração, uma solução diluída, e aqui como está sendo aplicada a pressão externa, que é a pressão osmótica, perceba que não está tendo fluxo de solvente. Bem, então, vamos a essa questão aqui, ó. Só para ver se vocês entenderam mesmo o que são propriedades coligativas, O estudo das propriedades coligativas, elas explicam o comportamento de alguns materiais e de algumas substâncias. Por exemplo, elas vai conseguir explicar por que uma porção de arroz demora mais tempo para cozinhar em locais de altitudes elevadas, mesmo que a água esteja fervendo. Então vamos pensar. Lugar mais elevado, mesma quantidade de calor, no entanto, você vai ter
o arroz demorando mais para cozinhar do que no lugar mais baixo. Pensou? Então vamos lá. Porque a água no lugar mais alto, de maior altitude, ela vai ferver a uma temperatura inferior a 100 graus. Porque a pressão atmosférica do lugar é menor. À medida que aumenta a altitude, vai diminuir a pressão de vapor. Então, portanto, o cozimento ele vai ser mais lento, apesar da água estar fervendo. Outra aplicação, né, do conceito de densidade. Ao se colocar no congelador duas formas com líquidos diferentes para fazer picolé de suco de fruta, explique qual delas congelará primeiro. A que contém certa quantidade de água e 100 ml de suco de fruta, ou a que contém quantidades iguais de água, suco de fruta, mais açúcar. Então vamos pensar. Você fez 2 picolés. Um picolé você não vai colocar açúcar, que é para a pessoa da sua casa que não consome açúcar. O outro picolé você vai colocar açúcar. Qual dos dois vai congelar primeiro? O que vai mudar de um para o outro? A presença de um soluto não volátil na solução, que é o açúcar. Quem vai congelar primeiro? Pensou? Então vamos lá. Aqui contém apenas água e suco. Por quê? A adição de um soluto não volátil, ou seja, a adição do açúcar, vai provocar o efeito tonoscópico e crioscópico. Vai provocar o quê? A crioscopia, que é a propriedade coligativa que a gente falou antes. Outro exemplo. Vamos aqui. Um outro exemplo aqui. Outro exemplo. A salga da carne serve para conservá-la, desidratar o alimento. Explique como ocorre esse processo. No interior, onde não tem geladeira ou quando não tinha geladeira, uma técnica utilizada para congelar, para conservar as carnes, é colocar sal nela. Por que o sal ajuda a conservar a carne? Qual a relação entre o salgar a carne para conservá-la e o estudo das propriedades coligativas? O que significa desidratar? Desidratar não é perder água? Por que ao colocar o sal sobre a carne vai perder água? Pensou? Então, nesse caso, vai ocorrer uma perda de água das células da carne através do processo de osmose, por isso vai haver uma desidratação da carne. Havendo uma desidratação da carne, ela vai demorar mais tempo para perder, para começar o processo de putrefação. Agora, mais um último exemplo aqui, ó. Explique o que acontece com uma folha de alface se ao colocarmos em contato com um molho de salada preparado com sal e vinagre e a outra folha de alface colocada em água pura e fresca. Uma salada é temperada, a outra não é temperada. O que vai acontecer com a salada que foi temperada, com a folha de alface da salada temperada e a outra folha de alface? Isso está relacionado com qual propriedade coligativa e com qual fenômeno? Pensou aí? Bom, a folha de alface que é colocada em contato com sal e vinagre, ela vai murchar, porque ela vai perder água para a solução. Enquanto que a colocada só em água pura,
ela vai permanecer mais vistosa por mais tempo. Isso tudo devido ao processo de osmose. Portanto, fica a dica, salada de folhas, não vai consumir toda de uma vez? Não tempere ela toda, tempere no prato. Bem, encerramos por aqui. Tem algumas outras questões aqui que você pode estudar depois com seu professor. Tem o resumo do que nós falamos. Também vai ficar disponível para você no slide. Aqui tem as referências bibliográficas de onde a gente tirou esse material para preparar o slide. Até a próxima. Muito obrigada.